homens, juntamente comigo, os versos ímpares. As mulheres leiam os pares. Diz assim a palavra do Senhor. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, desde que o fizera mordomo de sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios. Ninguém dos de casa se achava presente. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém. Fechemos os olhos, eu vou dar um tempinho para que você possa estar orando por essa mensagem, e nós oraremos juntos.
Senhor nosso Deus, graças te damos, porque temos, Pai, a tua palavra como alimento para as nossas vidas, para as nossas almas. Dependemos tanto de ti, Senhor, nesse momento. Aqui, ó Deus, um povo sustentado pela verdade. Um povo sustentado pela palavra que vem do céu, pelo Evangelho. Portanto, o Senhor nos conduz. Conduz o teu povo. Abre os nossos corações para que possamos entender a tua palavra e possamos ser encorajados por ela, Pai. Na tua dependência nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A presença de Deus, ela é constante na vida do cristão. Essa é uma verdade que nós entendemos. Mas às vezes é mais fácil compreendê-la do que crer nela no dia da adversidade. Um autor chamado C.S. Lewis, bastante conhecido, acredito que pela maioria de nós aqui nessa noite, ele tem algumas crônicas, e numa delas, chamada O Cavalo e o Menino, tem um garoto, que é o personagem principal, que se chama Shasta. Ele é um órfão, criado por um pobre pescador que o trata como escravo. Certo dia, um viajante aparece para comprar o Shasta. Então que esse menino acaba descobrindo sobre a sua história. Ele, na verdade, havia sido encontrado ainda bebê, sobrevivente de um naufrágio. E veja só, pensando que sua situação poderia melhorar fora daquela casa, porque ele não era bem tratado pelo seu senhor, ele considera uma proposta de... Ele pensa, na verdade, em fugir daquele lugar. Quando chega essa proposta para ele ser comprado por outro senhor, logo ele é dissuadido, porque esse senhor é tão mau quanto o seu presente pai, né? Que o adotou. Então ele trama uma fuga e ele sai numa jornada. E nessa jornada ele encontra outra personagem chamada Aravis, uma jovem que também estava fugindo de um destino que não escolheu. E juntos eles partem em direção a Nárnia. Esse é o universo fantasioso de C.S. Lewis, Nárnia. Então a viagem, eles saem nessa viagem, a viagem está longe de ser algo tranquilo. Em vários momentos eles são perseguidos, ficam assustados ou impedidos de seguir o caminho que haviam planejado. Leões aparecem inesperadamente no meio da história. Um estranho gato surge no momento certo. Circunstâncias mudam os planos. Muitas vezes eles pensam que estão sendo abandonados à própria sorte. Mas o curioso da história é que, na verdade, há alguém que está conduzindo seus passos. Somente lá no final da história, perto do final, eles descobrem que aquela presença misteriosa esteve com eles durante todo o caminho, por trás dos perigos, dos desvios, das dores da jornada, e quem estava ali, surgindo, era sempre Aslan. Aslan é o leão, né, que tipifica o Cristo, o nosso Salvador, nas Crônicas de Nárnia. Então, esse leão aparece sem se revelar, e muitas vezes é estranha e abrupta a chegada dele, e a sua intervenção na história ela é crucial para que Shasta ele possa pegar o destino correto na sua vida e na sua saga. Agora, quando a gente observa na nossa própria vida, é um dilema e é muito difícil às vezes perceber como Shasta não tinha essa condição no começo da história de perceber que aquele leão, aquele gato, aquelas intervenções que pareciam ser contra ele, na verdade, era o próprio Aslan, o próprio, e a gente pensando, aplicando aqui para a nossa vida, o próprio Deus conduzindo a nossa vida. Às vezes Deus intervém na nossa vida de maneira muito clara e nós conseguimos perceber essa intervenção nos livrando do mal. Mas há momentos na nossa vida em que parece que a presença de Deus ela é eclipsada por causa das adversidades. Em outros momentos, esse Deus parece distante. Outros, no entanto, em outros momentos, ele parece presente, mas inoperante. E na vida aqui de José, no Egito, a presença de Deus ela é constante, ela é presente, mas nem sempre ela é percebida de maneira tão clara assim. Assim como um crente
da vida comum. José, aqui como filho de Jacó, ele surge como alguém que também tem as suas dificuldades na história e na jornada. Às vezes Deus presente de maneira clara, conduzindo a sua vida, às vezes se ocultando, mas o destino dele está sendo conduzido pelo seu Deus, que é Yahvé, o Deus da aliança. E eu queria mostrar para vocês nessa noite, meditar sobre o tema o Deus presente. Amém, meus irmãos? O Deus que está presente. Você vai perceber que Deus está aqui presente na história de José e você vai entender, eu creio nisso, que você também irá entender que Deus está presente também na sua história, conduzindo os seus passos. E a primeira coisa aqui, como é que a gente percebe a presença de Deus aqui? O Senhor está presente, primeiro, transformando a aflição em prosperidade. Olha só, essa ideia está aqui no início do capítulo, do 39, começa mostrando que José foi levado ao Egito. José foi levado ao Egito. Talvez vocês se lembrem da história. José, ele era um jovem hebreu, filho do Jacó, um filho muito querido, muito estimado. Isso desperta a um exagero por parte de Jacó, o seu pai, e também uma inveja por parte dos seus outros irmãos. Até que, em uma investida de inveja, tomados por inveja, os seus irmãos acabam traçando um plano. Na verdade, eles queriam matar o seu irmão, porque ele tem uns sonhos meio malucos lá, se mostrando como tal, Ele apenas revelaram os seus sonhos aos seus irmãos, e aí eles são tomados por aquela inveja toda e tramam um plano para matar o José. De modo que a gente percebe uma intervenção divina, e no final do capítulo 37 vai nos mostrar que o Senhor Deus, naquele momento, vai passando uma caravana de ismaelitas indo para o Egito, e um dos irmãos tem a ideia assim, não vamos matá-lo não, a gente pode vendê-lo aí. E aí ele é levado para o Egito. E quando ele é levado para o Egito, vendido pelos seus próprios irmãos, e os irmãos vão inventar a história para Jacó, lembra que ele tem uma túnica colorida lá, eles pegam essa túnica, molham em sangue lá de um animal para bolar o plano para dizer ao velho Jacó, olha, o seu filho morreu, ele foi dilacerado por um animal. Ele chega ao Egito e é aqui no capítulo 39 onde a gente se depara com esse momento. José foi levado ao Egito. Levado ao Egito. Contudo, ele vai parar em um lugar diferente. E Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Aqui, um termo que vai ficar marcado nessa história de José, e você vai perceber aqui nesse capítulo, é que no início do verso 2 diz assim, o Senhor era com José. O Senhor era com José. No verso 3, vocês vão perceber que também é um termo que diz assim, que o Senhor era com ele. No verso 5 vai dizer que o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Então, esse termo ele é recorrente, ele é repetido aqui pelo autor, e essa é uma demarcação importante. O autor quer nos mostrar que, de fato, Deus estava presente na vida e na história de José a todo momento. Porque, olha só, José teve aquele momento junto do seu pai, um momento bom da sua história, depois a coisa vira de cabeça para baixo, ele vai se achar ali na terra do Egito, mas ele está sendo guardado por Deus. E o que acompanha aqui essa narrativa é a palavra prosperidade. Ele prosperou. O texto começa falando da sua prosperidade, ele veio a ser um homem próspero. E se você olhar comigo para o versículo 23, lá no finalzinho, diz que o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. O Senhor prosperava. É uma presença marcante de Deus aqui. Agora, entre esse primeiro versinho e o último que diz que o Senhor fazia prosperar, muitas coisas vão acontecer também na vida do José. Se você leu já essa história, você vai perceber que não dá nem para cochilar na história de José. Ninguém morre de tédio aqui com a história desse filho de Jacó. Não é verdade? Ele primeiro consegue essa promoção aqui na casa de Potifar. Potifar percebe que o Senhor era com José e o eleva a uma posição superior.
na casa do seu senhor, né? O Potifar o eleva a essa posição. Era possível, naquela conjuntura lá cultural, que um escravo ascendesse, né? Diferente um pouco do nosso formato aqui de escravidão, como nós pensamos. Então, ele acaba sendo um homem de destaque ali. No verso 2, eu queria que você olhasse, que diz lá que o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e depois diz assim, e estava na casa de seu senhor egípcio. Veja, não foi o senhor egípcio, não foi o fato dele estar na casa do Potifar que o fez próspero. O texto vai dizer que ele veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Isso é interessante, porque independentemente dele estar sob os cuidados ou na casa de Potifar, ele já era um homem próspero. Notem, não foi Potifar que fez José prosperar, mas o contrário. Isso faz parte da promessa de Deus a Abraão, dizendo que por meio de Abraão o mundo seria abençoado. E vejamos aqui um descendente de Abraão em terra estranha, no Egito, e, de certa forma, fazendo a casa de Potifar prosperar. Esse é um prenúncio do que há de acontecer na história de José. Por meio do Senhor agindo na vida dele, o Egito vai ser abençoado mais para frente. Vocês talvez se lembrem do momento em que o Egito passa por uma grande escassez, na verdade Canaã passa por uma grande escassez, aquele mundo do Antigo Oriente Próximo, e José vai ser uma peça fundamental para a preservação do Egito, do mundo da época e especialmente do seu povo, de Jacó e dos seus irmãos, o povo da aliança. Então, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E o texto vai dizer que a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Então, tanto na vida comum ali, na casa de Potifar, como também no campo, Deus se mostrava presente ali na vida de José, abençoando a sua vida. Então, que fase boa a de José, né? Você já passou por fase assim? Essa é uma fase boa. A gente está em período de Copa do Mundo, eu já vivi uma fase boa da seleção, viu, gente? Eu já vivi. Alguns aqui já viveram uma fase boa, não foi? Tem um grupo aqui que já viu. Mas você já passou por essa fase boa? Quando a gente ouve falar sobre prosperidade, vem sempre um pensamento mais de competitividade, né? Alguém que ascendeu e lutou e perseguiu e sozinho ali ele conseguiu os louros. Eu consegui, eu sou bom mesmo. E aqui a gente percebe que a bênção de José está diretamente atrelada à bênção de Deus na vida de José. É para que ele não se esqueça. O Senhor o abençoou. Percebamos que José, ele era um menino bom, né? Mas ele demonstra alguns traços assim meio de orgulho, né? Na vida dele, talvez elevado ali pelo pai, dizendo que ele era muito bom, e etc, etc, etc. Algumas características ali. Mas eu penso que Deus, ele, nessa escola, né, da piedade, José, como eu, como você, ele precisava ser trabalhado também no seu caráter, no seu coração. E a gente tem essa dificuldade às vezes, né? Na nossa vida é importante nós percebermos que é Deus que está à nossa frente a nos abençoar. Não pense que é a sua força, não pense que é o seu intelecto, não pense que é o seu dinheiro, não pense que é seus pais, mas a bênção de Deus sobre nossas vidas. A bênção de Deus sobre nossas vidas. Tem um músico chamado, na história da igreja, né, Johann Sebastian Bach, e ele assinava as suas peças musicais, ele não colocava o seu nome, né? Ele colocava 3 letrinhas, SDG, só lhe deu glória. Só lhe deu glória. E essa deve ser a nossa assinatura também. Assinatura. Sabermos que foi o Senhor que me ajudou. Foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que operou. Você tem conseguido fazer isso? Deus precisa nos humilhar muitas vezes para que a gente consiga perceber, nos desentronizar, né? Para que Ele seja entronizado e glorificado. Deus me fez prosperar muitas vezes e em muitas coisas. Mas a humilhação é tão grande, pastor Flávio, que no processo, às vezes, eu só falto orar, dizendo, Senhor, deixa para lá, Senhor. Meu Jesus da glória. Eu estava pensando aqui na carteira de habilitação, foi uma humilhação.
Meu TCC foi outra humilhação, viu, Itiel? Outra humilhação. Um sermão para sair é uma humilhação também, gente. Eu fico estudando, eu não estou entendendo nada. E se o senhor não falar comigo, eu não vou ter o que falar para o povo. Desgraciosamente nos instrui, nos abençoa em todas as áreas. Mas no final, essa humilhação ela é tão pedagógica, né? Lembremos do apóstolo Paulo, que Deus fez com Paulo, né? Ele lhe deu um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Então, esse é um processo de Deus, muitas vezes na nossa vida. Às vezes toca na nossa saúde, toca na nossa família, né? Toca no nosso cônjuge, né? Toca em áreas da nossa vida tão caras, e Ele sabe como fazer, Ele sabe como me quebrantar. Meus irmãos, eu sou uma pessoa orgulhosa, muito orgulhosa, mas Deus sabe como me quebrantar, Deus sabe como lhe quebrantar, Deus sabe como quebrantar a sua igreja, e Ele está cuidando da gente, Ele está cuidando da gente. Mas veja, aqui, essa prosperidade de José, ele não é para si mesmo. Ele é abençoado para abençoar. Eu acho isso formidável aqui na história de José. Porque diz verso 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Aí veja o verso 5. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Uma última coisa aqui, nesse primeiro pontinho, para a gente pensar. Aqui José contribui para a prosperidade de outrem. Eu pergunto a vocês, outros têm prosperado com a sua prosperidade? Outros têm prosperado? E o que é prosperidade? Prosperidade é tudo de bom que eu recebo de Deus e que eu posso compartilhar com os outros e abençoá-los também. Sejam dons, sejam recursos materiais, seja tempo, seja minha força, né? Seja um aconselhamento, seja um discipulado, a hospitalidade. Tudo aquilo que nós recebemos com esse propósito de sermos canais de bênção para a vida de outras pessoas. E é muito precioso isso. Às vezes Deus nos une com certas, né, ferramentas que são caras, são importantes. Ele quer usar. Por exemplo, José, ele vai desenvolvendo aqui uma capacidade de administrar. Eu penso que aqui é um estágio na vida de José em todos os aspectos, em todos os sentidos aqui. Né? Tanto no seu caráter, as suas vivências, e também no que Deus vai, da forma que Deus vai usá-lo ali no Egito, como governador. Lembremos que ele vai se tornar governador. E aqui ele é um estagiário na casa de Potifar. Como é? O que é que Deus faz? Abençoa por meio de José. O que é que você pode oferecer? Saindo dessa máxima da competitividade, né? Eu tenho para me mostrar melhor do que o outro. No cristianismo é diferente. Eu recebo para compartilhar. Compartilhar em amor. Eu lembro de um diretor, ex-executivo da Hebron, lá em Recife, né? E presbítero Josemar Henrique, falecido já, e a história dele circula nos corredores do SPN, porque ele ajudou muitos seminaristas lá. Teve um seminarista que chegou na sala dele, ele muito solícito, né? E o seminarista disse, ele era presbítero, né? Disse, presbítero Josimar, eu vim aqui lhe pedir um terno, porque eu não tenho para a minha formatura. Eu não tenho. Aí o presbítero olhou para ele, aí disse, qual o tamanho do seu terno? Né? Qual o tamanho do seu sapato? A meia, a gravata. E ali ele saiu de lá, o seminarista, recebendo aquele presente, aquela dádiva. No período de pandemia, a Hebron, ela conseguiu algo formidável. Deus fez a Hebron prosperar muitíssimo no período onde tudo estava, né, em declínio econômico. A Hebron foi extremamente abençoada. E parte do faturamento da Hebron, pelo menos alguns anos atrás era assim, era destinada a missões. Era destinada a missões. Mas aqui, meu irmão, a sua
prosperidade. Eu falei em termos materiais, mas isso perpassa tudo aquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Nós conseguimos compartilhar, nós conseguimos abençoar alguém, ou temos essa compreensão de que recebemos para passar. Isso é importante para a gente. Mas vamos para um segundo ponto aqui. Deus está presente mesmo quando nós enfrentamos tentação ou tentações. Deus está presente. É interessante que aqui do verso 7 ao verso 20, eu comecei falando que aparece muito o nome Yahvé, o Senhor, né? O Senhor. Mas agora, a partir do verso 7, até o verso de número 20, não vai aparecer mais o nome o Senhor. Não vai mais aparecer o nome Yahvé. Obviamente, porque Deus ele não tenta ninguém. Ele é santo. Mas, de alguma forma, a gente percebe aqui essa presença de Deus. Queria olhar isso com vocês. No finalzinho do verso 6 tem um destaque que é importante para esse período aqui, para essa parte da passagem, que é que José era formoso de porte e de aparência. Ou seja, José tinha uma skin lendária, né? Cara forte, né? Todo cheio de presença, nem precisava ir para a academia, né? O pessoal tentando se ajeitar, José já acordava pronto, né? E aqui isso é importante. Mas o destaque desse texto, embora comece mostrando aqui essa característica de José, na verdade ele vai se mostrar, tem uma característica nele que vai sobressair essa questão física de sua aparência, que é o seu coração piedoso. Isso é uma beleza na vida de qualquer homem, de qualquer mulher, de qualquer crente. Ele tinha uma vida de piedade. Ele mostra essa postura aqui. O seu caráter, né? O caráter desse hebreu vai se destacar. E aqui, ele se depara com uma mulher lá de Potifar. E essa mulher é uma mulher indecente. E ela vai dizer 3 vezes, é outra marcação do texto, vai dizer, deita-te comigo. Mas não é só um convite, né? Tenebroso. É como se fosse uma exigência. Deite-se comigo. E a cada vez que o texto vai falar, deite-se comigo, é uma pressão maior para José. Isso fica claro para a gente. Lembrando que a promiscuidade sexual era uma característica perene de todas as sociedades escravistas, e aqui no Egito não era diferente. Aqui essa mulher, ela tenta, de todas as formas, deitar com José. E aqui tem um primeiro assédio e uma resistência, logo de cara, né? Os versos 8 e 9. Ele, porém, recusou. Deita-te comigo, né? Esse era o assédio. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor, tem-me por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que me passou ele às minhas mãos. Pois tudo o que tem, melhor dizendo, me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Onde está Deus aqui? Primeira coisa, Deus está no coração de José. José continua com um compromisso com o Senhor. Mesmo na casa de Potifar, fechado, às escuras, é um homem que demonstra que o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, é o seu Deus. Agora, ele mantém essa integridade e ele poderia até ser escravo de Potifar. E é interessante aqui, mas ele não era escravo do pecado. Ele estava numa condição de submissão à casa de Potifar, mas o seu coração pertencia ao Senhor. Richard Baxter, um pastor puritano, ele diz o seguinte: um olhar na eternidade é suficiente para repreender todas as paixões carnais. Um olhar na eternidade é suficiente para repreender todas as paixões carnais. Para quem eu devo olhar na hora da tentação? Para a eternidade, para o Senhor. Para o fato de que viver para Deus, em honra a Deus, em santidade, é algo que é maravilhoso para o crente. Que esse é o chamado para todos nós.
Vivemos uma vida digna diante do Senhor. E olhando para onde? Eu não tenho parte com esse mundo, né? Não tenho parte com as coisas da carne, mas com o Espírito. E aqui, Deus está se mostrando, livrando José do pecado. Esse assédio se tornou algo tão persistente que o verso 10 vai dizer assim, literalmente, todos os dias essa mulher estava infernizando, né, a vida do José. Já pensou? Não foi somente uma ocasião, mas uma persistência diária. E nenhuma delas José deu cabimento a essa mulher. Ele não sinalizou, não deixou em aberto, não deu esperança, não curtiu, não replicou. Mas a palavra dele era não. E ele vai explicar as razões aqui. O meu Senhor me deu tudo nessa casa, menos você. E como eu pecaria contra Deus? E quando ele diz assim, como pecaria contra Deus, ele não vai usar mais o termo Senhor, ele vai usar o termo Elohim, Deus. Era como se ele quisesse comunicar, né? O nome Yahvé aqui, o Senhor, ele é demonstrado para o povo de Deus como Deus da aliança. E aqui Elohim era o nome mais popular, um Deus, né? Então, mostrando para uma mulher que era gentil, nem posso usar esse termo, mas pagã, né? Ele está mostrando esse Deus. Então, esse Deus, esse princípio, né, que rege a minha vida, ele deve reger também o seu coração, deve reger o Egito, deve reger os hebreus. Eu preciso honrá-lo. Nós precisamos honrar esse Deus. Então, esse assédio continua, é um ardiloso, né? Ela não suportando essa rejeição, agarra José num dia que não tinha ninguém lá. José se deu mal nesse dia, não é? E ela agarra José, de modo que as vestes ficam nas mãos da mulher de Potifar, e José sai correndo. Esse negócio de veste era complicado para José, né? Porque já tinha se dado mal lá com a sua túnica colorida. E agora essas vestes ficam nas mãos da mulher de Potifar, que vai fazer toda aquela cena, grita pelos empregados da casa, dizendo que estava sendo assediada e não sei o que lá e tal. E ela vai contar essa história para o seu marido. E aí as coisas parecem declinar aqui para a vida. Nesse momento da vida de José. Mas pensando um pouquinho aqui ainda sobre tentação, para a gente passar. E se José, você pode olhar para a vida de José dizendo assim, sabe qual foi o problema de José? Ele estava na casa sozinho com aquela mulher. O texto vai mostrar aqui que foi uma ocasião, né? Ele estava corriqueiramente na casa, era onde ele trabalhava, e naquela situação, enfim, aquela mulher intentou esse mal contra ele. E se ele não estivesse na casa? Eu vou perguntar a você, você já pecou na igreja? Talvez você não tenha cometido assim, algo tão concreto, mas na mente, no culto. Você já pecou no culto? Está falando aqui sobre perdão, aí você diz, eu tenho um ódio de fulano. Aí aqui no momento da oração por missões, aí a Raquel comentou comigo, né? E ontem a gente estava com ódio do Marrocos. Eu estava com ódio do Marrocos, hoje vamos orar para o Marrocos, né? Enfim, acontece, né? E Brahim, sei lá, vai para lá, Brahim, né? Acaba para jogar que só a mulher. Mas vamos lá. Mas a gente peca na hora do culto? É o lugar, eu pergunto a vocês, é o lugar? É claro que você não pode dar vacilo, né, meu irmão? Você está lá, madrugada, na rede social, fazendo o quê, meu irmão? É um vacilo. A gente deve ser cauteloso, cuidadoso. Mas o problema aqui é outro. Mateus 15:19, Jesus vai dizer, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É do coração. Por isso nós precisamos santificar a Deus, é o que Pedro vai dizer, né? Santificai a Deus no vosso coração. É desentronizar, tirar, limpar toda impureza, expulsar todo o pecado. E colocar a palavra de Deus, o temor do Senhor. E essa é a fonte, né? Do nosso ser. Por isso nós devemos amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração. Então, qual é a consequência aqui? Qual a consequência para a vida de José nesse momento? Ele vai para o cárcere. Olha só.
Olha o versinho aí. Verso de número 19. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. Potifar fica irado, verso 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Ele vai parar no cárcere. Vai parar no cárcere. E o interessante é que nessa história José ele fica calado. Ele não retruca, a narrativa não mostra ele com uma espécie de autodefesa. Lá depois que ele vai ter a companhia de dois ex-servos lá do rei, vocês lembram lá o copeiro, tem um padeiro e um copeiro, depois você pode ler. E aí lá no finalzinho, quando ele roga ao copeiro, né, copeiro-chefe, para que ele se lembre dele quando sair da prisão, que ele revela um sonho do copeiro, que ele vai ser restituído ao seu cargo depois de 3 dias, aí ele vai dizer, eu estou aqui de maneira injusta. Lá no finalzinho ele vai dizer. Lá na prisão ele diz. E aqui ele fica calado. Isso lembra alguém? Jesus, né? Mesmo sendo acusado falsamente, o nosso Cristo, diferentemente de José, José aponta para Cristo, mas o nosso Cristo perfeito, sem ter pecado em nenhum momento, ele é acusado falsamente. Mas ele se mantém calado, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, né? E aí, Jesus, ele é o nosso exemplo aqui, de alguém que se calou, mesmo quando injustiçado, sofrendo aqui, e aqui a tese é, José cria que o Senhor estava com ele, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos complicados na sua vida. Agora, meus irmãos, ele está na prisão e parece estranho, né? Essa história agora, foi o que aconteceu com ele. Deus é um momento em que a gente olha, talvez na sua vida, na nossa vida, uma experiência difícil, você diz assim, eita, Deus agora, ele está longe. Agora, eu não consigo perceber Deus. E às vezes nós percebemos Deus distante, às vezes nós percebemos que Deus está inoperante, e às vezes nós percebemos Deus até agindo contra nós, em algum momento de desespero na nossa mente. Mas vamos para um terceiro lugar aqui. Deus está presente, o Senhor está presente. Como é que Ele está presente? Ele está presente como o Deus da aliança. No verso 21 diz assim, o Senhor, porém, era com José. O Senhor era com José. E esse é um amor persistente aqui, né? O Senhor era com José. Tem uma palavra aqui, eu já tratei sobre ela, mas nesse texto ela sempre fica muito clara, que é no verso seguinte, no verso 21, deixa eu me localizar aqui, na verdade, o 21 diz assim, o Senhor, porém, era com José, ele foi bondoso, né? Na sua versão está como? Benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Tem outra tradução aí? Simpatia. Que tradução é essa? NVI, simpatia. Meu Deus. Tem outra? Oi? Com bondade. Amor leal. Tem alguma aí tradução com amor leal? Esse é um termo que tem várias traduções possíveis. É um termo no hebraico chamado hesed. Esse hesed significa justamente esse amor do Deus da aliança, do Deus pactual. Às vezes você vai olhar como benignidade, às vezes você vai olhar como misericórdia, às vezes você vai ver essa palavra traduzida como favor constante. E não se trata somente de Deus sendo gentil. Acredita? Não é só uma gentileza de Deus. A ideia é que Deus continua demonstrando o seu amor leal e sua fidelidade à aliança, mesmo quando José está injustamente preso. Deus continua presente. Não por causa de José, mas por causa do próprio Deus. Que a gente pode sair dessa tentação vencida e você dizendo assim, eita, agora foi... José está aqui sendo guardado pelo Senhor porque ele venceu a tentação. Ele poderia até vencer uma tentação. A gente até consegue vencer algumas tentações, graças a Deus.
Mas não é por causa de José, não é por causa de nós, mas por causa do caráter imutável do próprio Deus da aliança. Por quê? Porque Deus tinha um plano para com a vida de José, Deus tinha um plano para com a vida do seu povo, estava usando José para esse grande propósito. De fato, é um amor pessoal também, não é só um instrumento para abençoar outros, mas José está sendo abençoado por causa desse Deus da aliança. O Senhor o livra na prisão, essa é uma demonstração desse amor. Verso 20, voltando um pouquinho, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere. Essa é uma demonstração de amor e cuidado divino, sabe por quê? Porque o castigo usual da época para adultério no Egito, sabe qual era? Execução. Era execução, seria morte. Mas de alguma forma, na providência aqui, Deus agindo no escuro, né? Ele livra José do mal. Talvez aqui, Potifar não acreditasse muito na sua mulher. Né? E estava meio desapontado, era o melhor empregado, aquele servo, e aí acaba poupando José da morte e o manda para uma prisão até especial. Ele está numa prisão especial, junto com outros condenados ali, que eram servos do rei. A gente percebe aqui uma movimentação divina. Quando chega no cárcere, verso 21, ele é bem recebido. Olha o que diz o verso 21, mais uma vez. Mas o Senhor estava com José, estendeu sobre ele o seu... Sabe qual é a palavra aqui? O seu hesed. Deus estendeu o seu hesed e lhe concedeu favor aos olhos do chefe da prisão. Né? No finalzinho, verso 23, José consegue descansar nessa verdade, que diz assim: e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Ali aonde? No cárcere. Porque José talvez pudesse se revoltar, né? Às vezes a pessoa é bem piedosa e tem um momento da vida assim, rapaz, não tem valido a pena servir a Deus, não. Deus está escondido. Eu estou fazendo as coisas tudo certinho aqui. Os meus irmãos me mandaram me venderam. Foi o que eu fiz para vir parar aqui. Mas chega, as coisas parecem estar caminhando bem, e de repente a vida muda. Eu levo uma rasteira e agora eu me encontro na prisão. Sabe de uma coisa? Não tem valido a pena servir esse Deus. Mas o que nós entendemos aqui é que José chega na prisão e ele continua a viver como vivia fora da prisão. Vivendo como? Para a glória de Deus. Sem contestar, sem reclamar, mas se submetendo a essa vontade. Ele lembra quem, irmãos? Essa é uma imagem turva, né? Pálida. Lembra o Senhor Jesus, que mesmo injustiçado, continuou a amar e a cuidar. É importante nós descansarmos nessa verdade. Quando nos deparamos ou nos depararmos com momentos de aflição, o hesed é a garantia de que Deus não se esquece. E aqui, só uma última observação aqui nesse texto. Me permitam antecipar algo. Lá na prisão, já tinha comentado com vocês, mas olhe no capítulo 40, o que é que vai acontecer no verso 14. O contexto aí é que o copeiro-chefe, ele tem um sonho e diz a José lá que ele estava diante de 3 videiras e estava com a taça na mão, e aí ele... No verso 11, o copo de Faraó estava na minha mão, tornei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. E José vai interpretar esse sonho, mostrando que ele vai ser restituído à sua posição original, servindo ao rei. Olha no verso 14, olha o que diz o texto. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem e rogo-te que seja bondoso para comigo. Sabe onde é que está essa palavrinha aí? Que palavrinha é essa? Bondoso é o hesed. Seja bondoso. Seja bondoso. Sabe o que é que acontece? Verso 23. Olha o que diz o verso 23. O copeiro, vamos ler juntos? O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Se esqueceu.
Você já depositou, esperou a bondade de outra pessoa, o cuidado de outra pessoa, a lembrança de outra pessoa, e você foi simplesmente esquecido? Você pode ser esquecido pelo seu pastor, pelos dois. Quem é mais esquecido? Sou eu. Você pode ser esquecido pela sua mãe. Você pode ser esquecido pelo seu pai. Você pode ser esquecido lá na empresa que você mandou o currículo e parece que, né, é tudo digital hoje, mas parece que foi excluído lá. Você pode ser esquecido por todos, mas Deus não se esquece de nós. Deus não esquece dos seus. E por que nós temos essa garantia? Porque Cristo foi esquecido na cruz. Essa é a palavra mais sublime de toda a Bíblia. O resto é de aponta para isso. Mas a manifestação da graça de Deus na cruz do Calvário. Porque ali o filho querido, ele foi esquecido por Deus e abandonado. E deveria ocorrer dessa maneira por causa dos nossos pecados. Por causa da nossa corrupção. E Jesus, ele vai à cruz. E mesmo com uma vida intocável, ele sofre e é esquecido. E porque ele foi esquecido, eu tenho a certeza de que Deus não se esquece da gente. Na oração sacerdotal, lá em João, no capítulo 17, Jesus está orando por nós. É uma coisa maravilhosa, estupenda aquilo. Eu oro por aqueles que hão de crer em mim. Glorifica o teu filho. E Jesus está se preparando ali para ir à cruz do Calvário. Ele está se lembrando de quem? No momento da dor, da aflição, a gente se enclausura, né? No nosso próprio eu, somos nós, pensamos em nós mesmos, e como é que eu vou me cuidar, isso, aquilo. E Jesus está pensando em mim, pensando em você. E essa foi a sua motivação, esse amor eterno, imutável, perfeito, levou Jesus a morrer por nós, pecadores. Por isso, querido irmão, por isso, não diga que você não é próspero. Não diga. Sua saúde não anda tão boa assim. Você tem Cristo. Você continua próspero nele. Você continua próspero. A vida está quebrada e parece de cabeça para baixo. Ou você vive sempre numa expectativa, sempre pelo que há de vir. A minha vida está no futuro, né? A gente coloca todas as nossas expectativas no futuro. É lá. E lá eu serei feliz, quando eu alcançar isso, quando eu chegar em tal patamar, ou quando eu casar, ou quando eu me aposentar, ou quando eu passar no concurso, ou quando isso acontecer na minha vida, quando os meus filhos estiverem criados. Meu querido irmão, você não vai ser abençoado, não. Você já é abençoado com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Porque a bênção verdadeira é estar com esse Cristo maravilhoso. Toda teologia da prosperidade vira pó. E é por isso que eu e você, por isso que nós, diante do pecado, nós podemos dizer não. Porque esse Deus da aliança nos mune de toda graça necessária para vencermos as tentações. Não há de vir aos crentes nenhum assédio em nenhuma área da vida que a gente não possa suportar. Porque Deus é fiel para nos dar o escape. Deus é fiel para nos dar o livramento. Porque, irmãos, precisamos nos firmar nas promessas, no caráter imutável de Deus. Se Ele não muda, os seus planos não vão cair por terra. E nas promessas de Deus. Se Ele disse que estaria presente, ainda que eu não consiga vê-lo, Ele está presente. Richard Baxter, ele tem um versinho, uma música que diz assim, e eu quero chamar os irmãos para vir aqui à frente cantar. Quem sou eu? Pode ser? A música que nós cantamos aqui no começo. Esse versinho ele diz assim: meu conhecimento dessa vida é pequeno, o olhar da fé é turvo, mas basta que Cristo saiba tudo, e eu estarei com Ele. Cristo sabe tudo,
Isso é suficiente. Isso é o bastante. Deus está presente? Deus está presente. Ele está presente aqui, para consolar o seu coração, para lhe confortar. Está presente para renovar a sua fé. Vamos ficar em pé? Em seguida, a gente pode passar, pastor, para o momento da ceia.